No ar. Rede Conectados. Rede Conectados. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. A você também que está conectado através do nosso aplicativo Rádio Conectados FunSai. Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android ou no seu iOS, porque, como diz um amigo meu, ele é de grátis. Quer participar, mandar suas mensagens aqui pra gente? Adicione o WhatsApp da Rádio Conectados aos seus contatos. O DDD é 11 aqui de Sampa, 2061-6257. Repetindo aí pra você não esquecer, 2061-6257. Estamos nas redes sociais, curta a gente lá em facebook.com/Rádio Web Conectados. O nosso Instagram é @Rádio Web Conectados. Se você perdeu algum programa, quer conhecer mais sobre a nossa equipe, os nossos colunistas, acesse o site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Obrigado a vocês que já estão chegando aqui na nossa live, a minha esposa Gleice Fonseca, o Paulo, Arnaldo Soares, Paiaiá, grande abraço para você, Michele Boys do Rio de Janeiro, muito obrigado, Joel do Silva, todo mundo conectado com a gente. Hoje aqui recebendo aqui segundo um grande crítico musical, uma das mais importantes e belas cantoras e compositoras do país. Sim, eu estou falando... Inclusive ela ganhou um prêmio aqui, deixa eu ver em que ano foi, em 2011. Ela vai falar um pouquinho desse prêmio aí, ó. Luísa Maita. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, e você? É um prazer estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Um prazer. Sensacional, muito bom tê-la aqui nos estúdios da Rádio Conectados. Luísa, me fala um pouco aí, quantos tempos já na música? Eu comecei na música profissionalmente, né? Aos 17 anos. Comecei a cantar em bares, assim, comecei a experimentar um repertório com um violonista chamado Morris Picciotto. E aí a gente começou a ganhar um pouco de dinheiro com isso, né? Que é profissionalmente falando, assim. Mas eu comecei a cantar muito nova, muito criança, com a minha família. Você vem de família de músicos? Venho. Isso te dá uma responsabilidade a mais, um peso a mais, assim, pelo fato de vir de uma família de músicos? Acho que você fica mais rigoroso, assim. Exigente consigo mesmo. Você fica mais rigoroso, você tem mais vocabulário para entender o que é artisticamente interessante mesmo, né? Você não fica meio achando que é um lance legal, na verdade não é. Não, você tem uma noção do que faz sentido artisticamente, do que é relevante, do que é e do que é de fato um processo criativo, né? E não só simplesmente fazer uma canção ou cantar de um jeito e tal. Quando você se decide a ir para o mundo da música, e por vir de família de músico, acredito que tem um apoio maior ou uma cobrança? Eu acho que eu fui, digamos, que a minha família começou a de fato admirar meu trabalho com Lero Lero, assim, de fato, assim, sabe? Que é o seu primeiro disco. Que é o meu primeiro disco. E aí tem, enfim, eu sempre tive uma exigência que tem, na verdade, dois lados, né? Acho que precisa ter sempre um equilíbrio, mas tem um lado que você, às vezes, se exige além da conta,
Mas tem um lado que você tem conteúdo para se expressar. Eu tenho, assim, muitos exemplos de grandes artistas na minha vida, assim, e pessoas que eu admiro muitíssimo e que eu consegui me conectar com o trabalho deles de uma forma... bem próxima, assim, artisticamente. Exatamente. Você entender de fato o que é música, o que é expressão, o que é arte, sabe? Então eu acabei vindo com uma bagagem muito grande, assim, para minha carreira profissional, né? Então, de certa forma, Luiz, não sei se tu concordas comigo, mas isso até valoriza mais a tua arte, ao fato de se exigir para compor, para escrever coisas mais belas, por exemplo. Eu até gostaria de começar aqui tocando uma música tua, até pro ouvinte. Claro. Se situar bem, conhecer a tua voz. E eu vou tocar aqui a música Sutil. A música Sutil é do segundo disco? Do Fio da Memória. Fio da Memória. E aí depois a gente vai falando desses dois discos, as diferenças entre eles. Com vocês, Luísa Maita. Surgindo, sutil e quente como um dia pensou. Vapor bonito que ninguém te contou. Era o que você sonhou. E vai chegar bonito como você queria ver. O amor e tudo que queria contar. Não vai dar conta de explicar. Como chegou naquele ponto que queria mostrar. Será que valeria a pena sonhar em vez de só continuar? Vale contar que isso muito já aconteceu. É que quem chega não precisa gritar, porque é bom continuar. Sutil e quente, vapor bonito é o que você sonhou. Sutil e quente, vapor bonito é o que você sonhou. Aqui vai surgindo, sutil e quente como um dia pensou. Vapor bonito que ninguém te contou. Era o que você sonhou. E vai chegar bonito como você queria ver. O amor e tudo que queria contar. Não vai dar conta de explicar. Como chegou naquele ponto que queria mostrar. Será que valeria a pena sonhar em vez de só continuar? Vale contar
Programa Paiana Conectados, você ouviu aí Sutil com Luísa Maita. Muito obrigado a você que nos acompanha através do site da Rádio Conectados, através do nosso aplicativo. Estamos em rede também com a Rádio Nova Web aqui de Santo André e pela Rádio Positiva Web da cidade de Roca Salles, no Rio Grande do Sul. Acompanhando a gente aqui pelas redes sociais, pela live no Facebook. Michele Borges lá de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Sol Sacramento, Cícero Alves, Edmilson Ferreira, Cici, Ivone Gomes, lá de Santos, lá de Salvador, Joaquim Prado, Viviane Guimarães, João Madri, lá também no Rio Grande do Sul, dando boa tarde aqui, acompanhando pela Rádio Positiva Web. Muito obrigado. E Alice Ventura. Luísa, essa me traz um pouco a sensação de que você tem grande e forte influência da bossa nova e do samba, não tem nessas músicas? Ou estou enganado? Eu acho que, assim, acho que tem sim. Assim, eu sou bem influenciada pela música brasileira. Eu acho que o samba foi o primeiro gênero que eu comecei a compor, que eram sambas tradicionais, que até hoje eu gosto muito. Até que Virgínia Rosa gravou uma música minha, 2 sambas meus bem clássicos, assim. Mas hoje em dia, eu acho que essas referências estão mais sutis um pouco, assim. Elas estão na personalidade da melodia, mas sim, não tanto nos arranjos, sim, né? Acho que tudo o que eu faço tem uma origem brasileira, digamos assim, mas não dá para hoje você definir o meu trabalho, né? Você não se define com um estilo assim específico? Cara, não. Não? E eu quero cada vez menos. Quero cada vez mais que os gêneros estejam dissolvidos no meu trabalho, sabe? Que não seja uma coisa só, assim. Buscar uma segmentação, você acha difícil? Específica? Por isso você tenta mesclar isso aí tudo? Então, eu acho que eu tenho um lugar, um universo que eu faço parte e tal, em São Paulo e tal. E, né, que eu acho que é uma coisa... eu gosto muito do pop, assim... Mas eu gosto de um pop artístico, assim, digamos assim. Em uma entrevista aí, você falou que não tem como fugir do pop. O que é o pop? O que é a música pop para você? Nessa entrevista eu falei nesse sentido de você negar que existe a música pop, de que ela é irrelevante, de que ela não tem um significado no mundo, sabe? Eu acho que a maneira como eu vejo a arte, ela não tem... Eu acho que em qualquer gênero existe arte, sabe? Em qualquer gênero, no pop, na bossa nova, na música popular brasileira, na MPB. O que eu acho é que tem muita gente que tá tocando João Gilberto num bar e que é muito ruim, entendeu? Que não expressa nada, que é artisticamente muito vazio, entendeu? Então eu acho que o que eu quis dizer com essa frase é que a arte existe em qualquer gênero, né? Você, sei lá, o sertanejo não é um gênero que eu gosto, mas, por exemplo, a Marília Mendonça, não dá pra dizer que ela não tem uma verdade, uma expressão e uma paixão pelo que ela faz, sabe? E o fato de se tornar popular, ao mesmo tempo, não quer dizer que é populista também, né? Que é simplista, algo assim. Algo, por exemplo, sofisticado, de letras bem elaboradas, pode também ser pop. É isso que você quer dizer? Não, o que eu quero dizer assim é que algo elaborado e complexo pode ser muito vazio artisticamente. E uma coisa muito simples, por exemplo, eu falei com... tem um cara agora novo que chama Hungria. Ele faz uma coisa que poderia ser muito... vazio, mas por quê? Porque é um beat de trap que é muito influenciado
pelo universo americano, e aí ele vai lá e põe umas letras mais simples, mas aquilo é tão verdadeiro que artisticamente pra mim é demais, sabe? Então eu acho que não dá pra você dizer que boa música é o gênero tal e música ruim é o gênero tal. Ontem eu tava ouvindo uma música Circus da Britney Spears. É uma música, assim, super popular, pop, bem mainstream, assim. Mas aquela produção é tão foda, assim, o cara, quando ele fez, ele tava tão inspirado que eu ouço aquilo e adoro, sabe? Então, eu acho que... E aí, às vezes, você tem um cara tocando Djavan, voz e violão, João Gilberto, Tom Jobim, e às vezes a coisa é muito vazia artisticamente, no sentido de ter significado, de ter uma estética, de ter algo pra dizer, sabe? João Gilberto, que perdemos, né? Semana passada aí. Meu ídolo maior. Então, por falar nisso, a gente vai soltar o primeiro quadro aqui, 1 Minuto de Prosa, com o jornalista Assis Ângelo, e ele fala exatamente de João Gilberto. Agora na Rádio Conectados, 1 Minuto de Prosa, com o jornalista Assis Ângelo. Eu sou Assis Ângelo, jornalista, presidente do Instituto Memória Brasil. Oh, coisa boa, não é? Olha aí, quem ele está cantando? É o João Gilberto. Ele deve ter, se ele não tinha espírito de porco e nem aquela cascadora de barata, ele deve ter ficado irritado comigo algumas vezes quando eu dizia que ele era melhor careteiro do que cantor, né? Eu achava as caretas dele maravilhosas, porque a careta assim, quando você anota daqui, ele fazia uma careta dos infernos, né? Eu termino, inclusive, o livro Dicionário Gonzagueando falando disso, né? Ei, João Gilberto! Ei, Brasil! O Brasil é assim, quando os cabras morrem, os cabras bons morrem, aí todo mundo diz que o cabra é bom, né? Ele se lascou assim, não foi? Passou a vida, morreu só, os filhos lá no fim do mundo, não é? Quer dizer, os filhos lutando, brigando entre si pela fortuna que talvez ele tenha deixado, né? Como artista, herança musical, grana. Um horror. Isso não é legal. Chega de saudade. Essa música aparece em disco de 78 rotações em 1958. Foi gravada como samba canção e não bossa nova. Samba canção. Você ouviu bem. Samba canção. É uma música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, o grande poeta, o poetinha Vinícius de Moraes, o poetão, né? Gravada, repito, dia 10 de julho de 1958. Logo em seguida, no mês seguinte, lançada A Praça pela Odeon. De um lado, essa música aí, Chega de Saudade. Do outro lado, lado B, disco de 78 rotações, tinha Bim Bom. Bim Bom. Aparece como samba, só samba. Odeon também, mesma gravadora, mesmo disco, não sei o que, tal. Você ouviu aí o jornalista Assis Ângelo falando de João Gilberto, o baiano que nos deixou semana passada. E você está ouvindo aí, ao fundo, Luísa Maitá, com Lero Lero. Essa música, ela dá título ao teu primeiro disco? Dá. Que o disco de estreia saiu quando foi? 2010. 2010. Isso. É um disco de canções autorais? É. Todo? 3 músicas são do Rodrigo Campos, que é coprodutor do disco. Na verdade, foi a Virgínia Rosa que te incentivou a compor? Foi. Então, meu pai era compositor, eu tinha uma relação, assim, com a criação, sabe? Tinha um padrinho meu que agora vão lançar o disco dele em LP. O Fernando Falcão, que eram caras que eu via muito, assim, próximo a mim, o processo de composição, assim. O processo de criar uma canção, uma letra, uma melodia.
Então, eu já tinha um pouco uma certa intimidade. Sim. E aí eu comecei a compor com o meu antigo grupo Urbanda. E aí a Virgínia Rosa, de todas as músicas do grupo, escolheu a minha, que era Madrugada, que foi a primeira música que eu fiz. Foi a primeira música que você fez? Foi. Que legal. Então a Virgínia Rosa já pegou minha primeira. Não consegui nem dar uma aquecida ainda. Acho que já tinham algumas gerações aquecendo essa... Uma responsabilidade, né? Também, assim, de ser gravada por ela. Foi muito emocionante, né? Agora, você fez parte do filme aí para as Olimpíadas do Brasil, é isso? Fiz. Como te descobriram aí? Como é que foi o convite? Então, eu comecei... Na verdade, o convite surgiu do Antônio Pinto, que foi um cara que produziu 2 músicas do disco do Rodrigo Campos, que era o meu antigo parceiro, um grande parceiro até hoje e tal. E aí ele me chamou pra fazer, assim, ele gostou muito da minha voz, eu curto muito o trampo dele e do Beto Vilares, fiz algumas coisas com o Beto Vilares também. E aí ele me chamou pra fazer. Foi bem legal, foi uma super experiência, assim, eu tinha muito prazer em gravar com eles. Você gosta de esportes também? Esporte? Acompanha, por ter gravado as Olimpíadas, gerou alguma... Então, eu sempre fui bem motivação? Esportista. Eu fui bem sempre esportista, mas não tem nenhuma relação com isso, assim. Uhum. Mas não deixa uma ligação mais forte, assim? Não puxa, assim, um pouco pelo fato de gravar por um maior evento esportivo do mundo? Acho que não. Não, né? Acho que não. O prêmio que você ganha em 2011, ele é em função do trabalho do disco também. Eu ganhei o prêmio como revelação com o disco Lero Lero. Com o disco Lero Lero. Você fez algumas turnês por fora do país também. Ele foi bem aceito pela crítica lá fora, o teu disco? Foi? Foi muito bem. Na verdade, na época, 2010, eu fui reconhecida como a nova voz do Brasil pela NPR, que foi uma coisa importante, assim, como se me desse um lugar, assim, né? Lá nos Estados Unidos, principalmente. E aí eu fui para primeiro lugar de World Music na Amazon, não na Amazon, nos charts da Amazon, da Apple e de World Music, né? E então eu acho que... E aí, enfim, eu saí em matérias no país inteiro, assim, todo lugar que eu ia fazer show tinha matéria e tal. Então foi importante, assim, como se eu tivesse criado um espaço, assim, de reconhecimento e também de prestígio, assim, digamos assim. Tua agenda lá parece que foi bem cheia. É verdade que você fez 30 shows em 45 dias lá? Fiz. Gratificante e cansativo também, né? O mais gratificante. É muito bom viajar. Mas, assim, a coisa mais legal, assim, que é difícil ter no Brasil, né? São poucos artistas que têm isso no Brasil. É você ganhar uma cancha, você ganhar ritmo, né? Você ter quase que uma, entre aspas, uma musculatura de trabalho, de show, de fazer todos os dias, né? Então, isso tem muito lá, porque nos Estados Unidos existe uma estrutura para quem tem um reconhecimento inicial e começa a ter um público, lá existe uma estrutura para te receber, né? Diferente daqui, né? Aqui você tem que ficar... Assim, você não tem um caminho que você percorre para um primeiro disco que tem reconhecimento. Lá tem, entendeu? Lá aqui você tem que ficar cavando, sabe? É mais difícil, enfim. É muito mais, né? Lá tem uma estrutura para quem tá começando mesmo. Tem, tipo, você faz uma tour, tem casas de show em todas as cidades pequenas, cidades médias, cidades grandes, que você faz um percurso mesmo. Abre-se um percurso para você percorrer até chegar em lugares maiores. Assim. Quando você usa a palavra estrutura, a gente poderia, por exemplo, até traduzir para valorização maior do artista que está começando lá? Essa pode ser uma diferença? Não sei se é exatamente valorização, mas é entender que o artista iniciante precisa percorrer um caminho para se tornar maior, né? Ele precisa criar público, ele precisa criar aquelas palavras que eu usei, musculatura de show e
começar a se divulgar, né? Porque senão fica muito difícil. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, ou você bomba e, sabe? Ou você fica camelando, né? E lá tem uma cena alternativa que também é muito... forte. Que é forte, que é valorizada, que tem seu público, que tem, sabe? Que tem um caminho mesmo. Né? Você parece ser aquele artista que não abre mão dos teus ideais por nada. Então, eu abro, assim, no sentido de... Tem coisas que eu adoro do mainstream, né? Eu nasci nos anos 80, então já existia o mainstream, as gravadoras, eu adoro música pop. Então eu abro pro que eu adoro, entendeu? Eu não faço o que eu não gosto, porque tem uma parte dessa história que eu não gosto. Então, para essa parte que eu não gosto, eu não abro. Mas tem uma parte que eu realmente adoro, e aí para as coisas que eu gosto, eu assumo que eu gosto, eu procuro assumir que eu gosto. Sim. Eu separei uma outra música aqui pra gente tocar que eu sinceramente achei muito gostosa, assim, de ouvir aqui. A gente vai tocar agora e na volta a gente comenta sobre essa música. Ouça aí, Luísa Maita. Paiaiá na Conectados. Apresentação, Carlos Silva. Recadinho especial para você. Vem aí a Semana da Comunicação Conectados. E a Semana da Comunicação da Rádio Conectados está chegando e você não pode perder. As palestras vão de 22 a 26 de julho. E para começar o dia de palestras, às 10 da manhã... vem aí Camila Lizac, locutora da 89 FM, que vem falar sobre como foi da locução de varejo para a FM. Às 15 horas, Alexandre Reinhardt, locutor, DJ, produtor musical e programador, vai falar sobre locução e voz padrão no rádio. Não tem como você perder a Semana Comunicação da Rádio Conectados, de 22 a 26 de julho. Para se inscrever é muito fácil. Acesse www.radioconectados.com.br. Realização Conectados e FUNSAI. Programa Paiaiá na Conectados, hoje batendo um papo aí com Luísa Maita. Muito obrigado a vocês aqui que estão nas redes sociais, quem tá aqui, o Elton René, muito obrigado, Joélia Menezes, lá em Coronel Fabriciano, assistindo a gente, muito obrigado, elogiando aqui a convidada de hoje, muito interessante, segundo ela, muito obrigado, Nanda Araújo, Márcio Nunes, Rômulo Nóbrega lá na Paraíba ouvindo a gente, grande abraço, Melri Fonseca lá no Paiaiá, Bahia. Quem tá aqui mais? Joélia Menezes, já falei, tá aqui. Ela falou que... Ela tá falando aqui, ô Luísa, que a sua voz lembra de Nara Leão. Ah, que legal. Que fumada. Uma boa comparação, diga-se de passagem, né? Quem mais tá aqui? Deixa eu ver... Aqui pela nossa live no Facebook, Val Cardoso, grande abraço lá na Bahia, Povoado do Raso, Nova Açores, Bahia. Acesse www.radioconectados.com.br e acompanhe a programação da maior web rádio do Brasil. Estamos ao vivo também pela Rádio Positiva Web da cidade de Roca Salles, no Rio Grande do Sul, e pela Rádio Nova Web aqui de Santo André. Por falar em música, vem aí o colunista Sérgio Martins com o quadro Todas as Notas. Programa Paiaiá na Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins. Olá, amigos do Paiaiá Conectados. Você é daqueles que acha que a música clássica ou a música erudita, como alguns preferem, é muito difícil para ser absorvida? Pois é, eu também pensava assim, e a gente tem uma certa razão, porque a sala de concertos, para quem está acostumado ao universo popular, ela é um pouco desconfortável, você nunca sabe quando aplaude ou se deixa de aplaudir, você nunca tem essa oportunidade de você vibrar com o que está sendo executado. Em algumas ocasiões, a música executada, ela tem tons e approaches diferentes aos quais os nossos ouvidos estão acostumados. Nesse ponto, existem grupos que tentam fazer uma aproximação entre o universo erudito e o popular, sem aquela cafonice daquele André Rieu, aquele violinista
picareta que acha que popularizar é tocar Aí Se Eu Te Pego, do Michel Teló. Eu estou falando do Piano Orquestra, que é um quinteto carioca formado por 4 pianistas e uma percussionista. E o que eles fazem? Eles tocam algo chamado piano preparado, que é um piano de concertos nos quais eles vão jogando coisas como chinelo, chave, tudo a fim de formar um som diferente. Pode parecer estranho, mas não é. Ontem eu assisti o concerto deles aqui no Rio de Janeiro e fiquei maravilhado, porque eles tocam desde peças de compositores do século XX, compositores eruditos do século XX, entre eles os brasileiros Cláudio Santoro e Heitor Villa-Lobos. Há peças do Chico Buarque, do Milton Nascimento e do Fernando Bran, e uma belíssima versão de Bohemian Rhapsody, do Queen, em que as 5 pessoas conseguem transportar a gente para aqueles corais, né, do final da canção. Eu recomendo muito o Piano Orquestra. É mais do que você ouvir, você tem que assistir. Então eu convido você, ouvinte, aí no YouTube, colocar Piano Orquestra tudo junto e se maravilhar com a obra desses 5 instrumentistas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana. Programa Paiaiá. Esse foi Sérgio Martins, um convite aqui especial para você, ó. A Biblioteca do Paiá, localizada no povoado de São José do Paiá, município de Nova Açores, Bahia, convida você para a segunda Festa Literária Internacional, que vai dos dias 24 a 27 de julho, local povoado São José do Paiá, Bahia. Teremos várias atividades, como infanto juvenil, adultas, terceira idade, etc. Ainda também a participação de cantores de cordel e várias palestras. A organização é do professor Geraldo Prado e da Biblioteca do Paiaiá. Luísa, nós ouvimos aí Encabulado. Que música gostosa de ouvir, tem uma cuiquinha ali no fundo, coisa maravilhosa, a voz doce, assim, poder deixar tocando a tarde inteira, assim. Essa música é composição sua? Não, é do Rodrigo Campos. Essa é do Rodrigo Campos. É. E ela faz parte do primeiro disco. É. O teu segundo disco, Fio da Memória. Isso. Ele sai em quando? Ele saiu em 2016. 2016. Você fez shows também lá fora com ele? Fiz. Quanto? Já Fiz uma turnê em 2016. Por onde você passou lá? Eu participei do Austin City Limits, que é um dos maiores festivais lá, que foi realmente incrível, assim. Foi um dos momentos auges da minha carreira. E em vários outros lugares. Várias outras cidades. Acho que eu fiz em torno de 17 shows. Você disse que as críticas da imprensa internacional sacaram muito bem o que o disco significa. E aqui? Sacaram bem? Acho que sim. Sacaram sim. Comparando, né? Como é que eu posso dizer comparando, assim? Traçando um paralelo aí. Eu acho que foi muito bom o começo aqui também, o lançamento foi muito incrível, muitas matérias, muitos shows. Foi muito legal, assim. Aí eu ganhei o prêmio da música brasileira também, que foi muito importante. E aí também, enfim, várias coisas. Comecei a fazer trabalhos diversos, assim, participar de várias coisas. Fiz o filme da Coca-Cola, cantando o filme da Coca-Cola de Natal. Eu fiz... viajei com o Bradesco pelo país. Foram várias coisas, assim. Fale um pouco, vamos ouvir aqui um pouco. Deixa eu aumentar aqui o volume. Foi um momento talvez mais intenso, assim. Vamos ouvir aqui um pouquinho.
Você mescla ali entre o português e o inglês também, com músicas em inglês? Tem algumas composições que eu faço em inglês. Essa é sua? Essa é minha. Fala um pouco dessa música. Então, essa música é uma coisa engraçada, porque essa música eu comecei a pensar no arranjo dela muito indígena, assim. Como se fosse around you, tum, 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 inside you, tum. Como se fosse uma coisa indígena. Então, o que eu acho legal dessa música é que ela tem ela é uma letra em inglês, mas que tem um arranjo brasileiro, indígena, negro, assim. Porque ela é toda 6/8 também. E... tem uma marcação do... Então, eu acho legal essa mistura... de você fazer uma letra em inglês e o arranjo ser totalmente brasileiro, sabe? Que isso é uma coisa que eu puxei muito do meu tio Daniel Taub, que fez um disco que chama Wand Wand inteiro em inglês, falando sobre o Brasil. Essa música ela tem um contrabaixo muito gostoso de ouvir, não é? Ele fica marcando, né? Ela é bem rítmica, né? Isso dá uma sonoridade. A gente adora isso, né? Acho que é típico. Mais dançante. Acho que é típico do latino, não? Qualquer coisa dançante é empolgante, né? Eu não posso falar. Nem todas, mas muitas. Eu não posso falar porque eu sou baiano. Então. Só que eu não sei dançar. Mas uma vez eu vi uma frase de Daniela Mercury, ela dizendo o seguinte: baiano bateu, fez qualquer barulho que ele ouviu, ele já começa a dançar, já começa a achar que é um trio elétrico, já sai correndo na rua, entendeu? Essa é Luísa Maita, cantora, compositora, que já teve músicas gravadas aqui por alguns nomes assim bem importantes da música brasileira. Maria Gadu já gravou, né, coisas suas. Qual música que ela gravou? Chama Achei a Capela. Que legal. Uma música que ela canta em todo lugar, assim. Acho que, não sei se agora ela já entrou em outra fase, mas há 1 ano atrás ela foi no programa do Pablo Vittar e foi a música que ela escolheu pra cantar, assim. Então é uma das músicas carro-chefe, assim, dela. Não é Timbalaê, mas é já uma outra fase dela, mas... mas é um privilégio, não é? Ter uma música gravada assim. Demais. Que essa música foi feita, a letra é do Danny Black, então ela é muito do Danny Black também, mas toda a melodia do início é minha, assim, então é legal. Você fez tudo aí. Como é que tá a tua agenda de show? Tá circulando? Então, agora eu tô gravando meu 3º disco, tô com vários planos aí. Sai quando esse 3º disco? Então, eu quero lançar alguns singles antes, com clipes. E aí eu vou lançar um disco. Você é uma cantora independente. Como é que é resistir a um mercado musical, vou colocar brasileiro aí, como cantora independente? Pergunta complexa. Então, eu acho que são várias coisas, né? Acho que, assim... eu tive uma certa sorte, assim, de conseguir um reconhecimento do meu trabalho no início. E eu acho que é engraçado isso, né? Mas acho que pro artista ser criativo e desenvolver um processo, assim... é muito mais importante do que ter um carro ou ter uma casa incrível, sabe? Porque senão você não vai ser artista. Essa é a real. Então, esse processo artístico me dá muita felicidade mesmo, assim. E eu acho que a procura do público é para que isso crie também um significado no mundo, né? Então, eu acho que é muito... a palavra é essa mesmo, é muito significativo esse processo criativo. Você encontrar uma linguagem que expresse o momento das pessoas, que expresse o seu país, que você possa expressar o seu país no mundo, sabe? Assim, a importância, por exemplo, que você vê, né, num ícone como João Gilberto, que tem, né, a máximo reconhecimento, mas como é importante o país ter símbolos, ter uma expressão, criar uma personalidade, entendeu? Eu acho que
o artista, ele cria uma personalidade, ele cria uma identidade pro próprio país, assim. Você tem noção que você tem o privilégio de ter uma bela voz. Você tem noção também que as tuas letras, elas são sofisticadas, que ela foge um pouco do padrão de composição da música, das rimas mais simples disso? Eu acho que o Lero Lero é um pouco mais simples, talvez, nesse sentido. Ele é mais acessível. E o Fio da Memória, ele tem um lado que tem um lado pop, eu acredito, assim. Acho que eu até poderia ter usado ele, eu poderia ter aproveitado mais até o lado pop do Fio da Memória, que é o que eu quero aproveitar nesse terceiro disco. Mas o Fio da Memória, ele tem uma viagem mais estética, né? Procurando uma linguagem moderna para o Brasil, nesse universo tecnológico de hoje, né? O que é o Brasil hoje nesse universo tecnológico, né? Assim, não dá pra gente... a Nina Simone fala isso, né? Fala que a gente precisa falar do nosso tempo. Então, eu procuro muito uma ancestralidade. Sim. Mas eu procuro também quem somos hoje, sabe? Essa é a pergunta que eu faço também. Então, o Fio da Memória, ele tem essa busca que é uma identidade brasileira fazendo parte de um mundo que é conectado pela internet, que todo mundo escuta todo mundo. Então, é uma procura dessa identidade brasileira nesse universo tecnológico. Ao mesmo tempo, você se preocupa em não simplesmente fazer um trabalho procurando registrar um momento, mas que a tua obra não fique só naquele momento, que ele se torne atemporal. Cara, essa coisa de atemporal eu não procuro tanto, é engraçado. Não. Talvez eu devesse, mas eu não procuro, não. Sei lá, não procuro, não. Luísa Maita aqui no programa Paiana Conectados. Quem tá aqui com a gente, Márcio Nunes, curtindo aqui direto de Barueri, disse ele. Edinaldo Macedo também com a gente. Cláudio José Silva Santana também com a gente. Jardelson Oliveira, grande abraço, conectado com a gente. Vem aí o quadro Cultura Conectada com o escritor Darlan Zurk. Fala, mestre. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes ou internautas do programa Paiana Conectados. A dica de hoje é em razão da maravilhosa festa junina. É xililique, 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 xililique e a poeira levantar. É xililique, 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 se a gente quer um repique, cabra nos abusar. É xililique, 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 xililique e a poeira levantar. É xililique, 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 se a gente quer um repique, cabra nos abusar. Apesar de ser festejado no mês inteiro de junho e em parte do mês de julho, o dia de São João é apenas dia 24 de junho. E para comemorar esta data, a minha dica prestigia o excelente grupo Trio Nordestino. O trecho anterior, a propósito, é da música Xililique, de Antônio Barros. E tem esta que é o maior sucesso do trio e estourou na década de 70. Trata-se da música Procurando Tu, também de Antônio Barros. Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Eu vivo triste, meu amor me beija, mesmo que não seja beijo de amor. Esse teu beijo sei que me envenena, mas não tenha pena se ele é matador. Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador. Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador. Criado em 1958 em Salvador, Bahia, e composto na época por Lindu, na voz e na sanfona, Coroné na zabumba e Cobrinha no triângulo, o trio teve o primeiro disco em 1963 e é uma das formações mais antigas em atividade no país. Inclusive,
teve o apoio e o acompanhamento do grande e insuperável rei do forró, Luiz Gonzaga. Atualmente, o trio nordestino tem como integrantes Jonas Santana, na zabumba, Luiz Mário, na voz no triângulo, filho de Lindu, e Beto Souza, na sanfona, filho de um dos compositores e afilhado de Lindu. Para encerrar, um trecho da super agradável canção Conversa de Motorista, de Anastácio e Dominguinhos, que eram pouco conhecidos na época. O trio nordestino gravou décadas atrás e a eternizou. Conversa de motorista, é buzina, é buzina. Chamego de motorista, é menina, é menina. Conversa de motorista, é buzina, é buzina. Chamego de motorista, é menina, é menina. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Programa Paiaiá. Programa Paiana Conectados, você ouviu aí Darlan Zurk com o quadro Cultura Conectadas. Você está com a gente no site www.radioconectados.com.br, pelo nosso aplicativo, pela nossa live, o meu muito obrigado, ou também através da Rádio Nova Web aqui de Santo André, ou através da Rádio Positiva Web da cidade de Roca Salles, no Rio Grande do Sul. Hoje, orgulhosamente, recebendo aqui a cantora, compositora, segundo Sérgio Martim, uma das mais belas vozes do Brasil, uma das mais belas, mais competentes compositoras, Luísa Maita. Vai chorar 1000 anos daqui. Quem roubou tua história foi quem te amou demais. Também chorou. Essa música ela dá nome ao segundo disco, Fio da Memória. É sua? É minha. Fala um pouco da história dessa música. Então, essa música fala um pouco, foram várias coisas que me inspiraram ela, que é essas crenças que vão passando de geração para geração, né? Sim. Então, eu falei um pouco, inclusive na entrevista de Sérgio Martins, falei um pouco dessa relação, assim, que fico muito chocada, né, com a relação entre governo e povo no Brasil, né? Sim. Que é uma relação totalmente distorcida, assim, e totalmente vil, assim, vil o fio da memória. Então, como os governantes, eles se comportam e da maneira como eles administram o país e pensam no país, vem muito da relação de Portugal e Brasil, né? Como os governantes que eram portugueses exploravam e não faziam de fato seu trabalho, né? Essa é a realidade. Apesar de você... Mas isso também, a música também fala da relação de filho e pai, né? Que é onde todas essas coisas ruins da sociedade que vão passando de geração para geração, a gente está falando muito nessa questão do machismo, nessa questão do racismo, como essas coisas elas vão passando também, né? A pessoa que você mais ama, que são seus pais, como eles passam também esse tipo de crença distorcida para os seus filhos e vai se criando... Isso é tipicamente brasileiro, eu acho. O quê? A coisa do governo do povo? Não, dessas crenças também que vão se passando em forma de cultura, de pais para filho, entendeu? E quando eu ouço, por exemplo, você falar sobre a história de algumas músicas tua, como você falou, uma que até tem um pouco de cultura indígena, agora essa aqui falando de crenças brasileiras, apesar de você ouvir outros... estilo, com pop, inglês, tudo. Mas eu acho que você é uma artista essencialmente brasileira.
Eu procuro ter orgulho, assim, da minha cultura, procuro ter orgulho. Eu tenho muita paixão, assim, pela cultura brasileira, pela maneira como se vê o Brasil, pela história do Brasil, apesar de ser tão doída. Eu me alimento dela, assim, e eu me identifico muito com ela, obviamente, assim. Isso é importante, viu? É importante. Eu acho muito importante a gente valorizar. Eu acho que a gente tá as redes sociais. Por exemplo, você ficou em primeiro lugar no iTunes, na categoria álbuns latinos, e também em primeiro lugar no CD da World Music na Amazon. As plataformas digitais são ferramentas importantes, assim como as redes sociais são importantes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as redes sociais, de certa forma, pelo fato de ter uma abrangência a todos, entendeu? Todas as classes, enfim, permitiu com que muitas pessoas fugissem um pouco da cultura brasileira, entendeu? Acho que não há muita valorização. Consciência, né? Consciência. As pessoas não têm consciência, né? De que a gente é um país de terceiro mundo e que é importante, né? Existe uma marginalização do Brasil com relação ao centro do mundo, digamos assim, né? Exatamente. E que a gente precisa lutar contra isso, na verdade. É com música como as suas que a gente luta. Ouvindo, viu? Obrigado aqui, ó, Michele Borges, falando que ficou muito boa a entrevista. O Jardelso Oliveira, ele diz aqui o seguinte: meu nome é Jardelso Oliveira, do canal, não fala aqui o nome do canal. Eu moro na Nova Açores, Bahia, onde aqui tem um povoado chamado Paiaiá, o nosso Paiaiá. Muito obrigado aqui, dizendo a maior biblioteca rural do mundo. Muito obrigado, a Donias Borges também aqui com a gente. Luísa, para quem quer te contratar, como é que faz? contato@luisamaita.com.br. contato@luisamaita.com.br. Você tá nas redes sociais, suas músicas estão disponíveis lá? Super, tô em todas. Ouçam lá. Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, Deezer. Eu super recomendo, viu? Eu ouvi os 2 discos, ouvi em casa, ouvi no meu carro. Então, super, pra quem gosta de uma boa música, eu super recomendo, viu? É isso mesmo. Super recomendo. Luísa, muito obrigado pela tua participação aqui. Valeu, Carlos, pelo convite. Foi uma honra. Foi um prazer. Trazer cultura brasileira pra cá. Agradecer ao Sérgio Martins, que... Um beijo pro Sérgio, não sei se ele tá ouvindo a gente. O Sérgio tá no Rio de Janeiro. O homem não para, que é um eterno viajante, viu? Muito obrigado, viu, Luísa? Valeu, querido. Brigadão. Tchau. Obrigado a você que esteve conectado com a gente até agora. Eu volto no próximo sábado. Próximo sábado estará aqui, sabe quem? Inácio de Loyola Brandão, um imortal da ABL. Bom final de semana a todos. Não se esqueça, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Você ouviu mais um programa com a marca Rádio